Tiago Miranda, de São Paulo, capital. O que o senhor acha do aborto? Interessante. Bom, eu vou ter que explicar mais uma vez e depois, quem quiser detalhes minuciosos, metafísicos, está ali na internet. Henri Cristo elucida a questão do aborto. Então agora eu vou explicar, porque muitas pessoas já me indagaram, intelectuais, médicos, todo tipo de pessoa, cada um pede uma opinião, e eu já coloquei ali um tratado completo para quem quiser compreender os seres raciocinantes, lendo do início ao fim. Os governantes deveriam ler isso, os legisladores, para entender a minha opinião. Porque eu sou, a princípio, contra qualquer dor, contra qualquer coisa que possa ferir uma filha, um filho de Deus. Sou contra. Qualquer ato que venha para ferir, então, sou contra. Eu sou contra, e todas as pessoas que raciocinam são contra qualquer agressão física a quem quer que seja. Agora, o aborto é um caso gravíssimo que requer um profundo conhecimento de metafísica para opinar, e esse profundo conhecimento só pode vir do Pai. Sempre sou a favor da vida com dignidade. Agora, se uma pessoa, por exemplo, uma menina, quando entrou na puberdade, ela foi estuprada, por exemplo, vou começar por aí, e consequentemente ela ficou gestante, né? Então eu sou a favor que o calvário dela seja mitigado com a ajuda da medicina pública. Através de uma denúncia anônima, o Conselho Tutelar da Zona Centro-Sul atendeu o caso de uma menina de 11 anos que sofreu abuso sexual e está grávida de 7 meses. Primeiro que o feto só adquire o status de criança quando sobrevive fora, independente do cordão umbilical, que é por onde ele se alimenta. Então, até os 3 meses de idade, preferencialmente, de gestação, é o ideal, quando é uma emergência dessa, de se proceder usando os recursos da medicina. Agora, é claro que eu vejo as pessoas ignorantes que ignoram as leis divinas. Aliás, eu já falei sobre isso há 2 mil anos. Podem ler na Bíblia. Eu falei: se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, arranque-o fora e atire para longe de ti. Então, um feto que vem sem cérebro. É claro que um homem que nunca fica grávido, ele não dá risada que uma mulher está grávida lá com um filho do estuprador, ou que ela tem um filho que já foi feito pela ultrassonografia, a prova que ele vai vir com defeito físico, porque a medicina vem do Altíssimo. Se ele inspirou o cientista para criar o mecanismo da ultrassonografia, então ele está mostrando que existe sim meio de viver com decência na Terra. Mas a questão principal, o cerne da questão, é o status. Criança ou feto? Todos os que falam contra a interrupção da gestação não esperada, falam que são assassinos, que matam crianças, etc. E depois, recentemente, vi um montoeira de coisa acontecendo no Rio de Janeiro sobre esse assunto. Jandira Madalena dos Santos Cruz estava grávida de 3 meses. A dona de casa, Elisângela Barbosa, não resistiu a um corte profundo no útero. 1 em cada 5 brasileiras de até 40 anos de idade já fez pelo menos um aborto ilegal. Então, nada disso aconteceria se as autoridades, os legisladores, tivessem cumprido o dever deles. Já teria tudo resolvido. Então, preste bem atenção. Que se a gestante, eu já ouvi comentários assim: mas o feto se mexe, ele, né? Mas não tem um movimento independente. O feto se mexe sim, mas pelo estímulo
do neurosistema da gestante. Quem quiser pode estudar. Eu respondi esses tempos para um intelectual, faz alguns anos até, que me perguntou sobre isso, porque eu sou a favor da vida com dignidade. E vamos aquilatar qual é a vida que vale mais, a da gestante ou do feto. Por exemplo, o diagnóstico que aquele feto, quando sair do ventre da gestante, ela vai morrer. Então, qual é a vida que se prioriza? Aquela que já existe ou aquela que vai existir a partir do momento que o nascituro aspira o primeiro hausto de ar vivificante? Que só depois que ele aspirou o primeiro hausto de ar vivificante é que ele passa a viver independente do cordão umbilical. Então isso é uma coisa profunda que aliás, mas quero deixar claro, bem claro, que sou a favor da vida com dignidade. Quisera que nenhuma mulher tivesse que passar por esse sufoco de ir diante de um médico para fazer uma interrupção. É uma invasão muito terrível para a pobre da mulher, que ela jamais faria por querer. Jamais. Agora a sociedade está aí, que é muito fácil dizerem que eu vejo, depois nós cuidamos, deixa que nasça, depois eu vou usar inclusive essas crianças que não têm lar, para em nome delas pedir esmola para a elite, né? para os interesses ocultos. Tudo isso eu já expliquei, isso faz mais de uma década que eu sou indagado sobre isso. Aliás, desde que começamos a ter uma página na internet, vem essas perguntas. E eu sempre respondo de novo. Eu sou obrigado a ser sincero e dizer que no Brasil, pelas estatísticas, milhares de mulheres morrem anualmente por provocar aborto clandestinamente, com agulha de tricô, com objetos contundentes mais variados. 1 em cada 7 mulheres brasileiras já fez aborto. Isso representa 5 milhões de mulheres, o equivalente à população de uma grande capital brasileira. O aborto clandestino em nosso país provoca 602 internações diárias por infecção, 25% dos casos de esterilidade e 9% dos óbitos maternos. A terceira maior causa para a morte materna no Brasil. Maternidade é plenamente humana quando resulta de uma escolha ética e não de uma imposição genética. Dos 19 a 20 milhões de abortos praticados em todo o mundo, 97% são realizados em países pobres ou em desenvolvimento, onde a prática é criminalizada. Porque os legisladores, acomodados em seus gabinetes, não cuidam disto. Mas é contra a religião. Então tá, vamos lá então, a religião. As religiões. Eu sou contra a religião. Eu não sou religioso, eu sou filósofo da liberdade consciencial. Mas vamos falar de religião, aborto e religião. Então eu pergunto uma coisa, eu vou deixar no ar agora, para aqueles que estão me julgando nesse instante. Esses países, por exemplo, Portugal é um país ateu, lá tem aborto, legalmente. A saúde pública cuida disso. A Espanha é um país ateu. A Itália, Roma, Itália é ateia. Na Itália, o aborto é oficial, existe. Não preciso nem dizer que lá é a sede de uma igreja. Os legisladores lá são tudo bandidos, que legalizaram o aborto, são tudo pessoas cruéis, ou são pessoas do bom senso, que raciocinaram, que se compadeceram das pobres mulheres, porque sempre sobra, como diz o popular ditado, a corda revendo o ponto mais fraco. Sempre são as pobres infelizes, as pobres que têm que arcar com isso. Sempre, que a rica pega um avião e vai lá para outro país, e faz e pronto. Então, pense um pouco. Não me meto com política, não quero saber de política, não sou contra, mas não tem nada a ver. Agora, isso aí é uma pergunta que me fazem sempre, e eu sei que um dia, aqui no Brasil, as autoridades constituídas, legisladores, executivos, inspirados pelo Altíssimo,
que é misericordioso e bondoso, haverão de criar leis ortodoxas para impedir de que certas mães tenham que jogar criança pela janela ou jogar no sanitário e asfixiar, como eu conheci uma que asfixiou com travesseiro a criança. Meninas daqui, quando elas são atacadas por um indivíduo que tem uma mentalidade anormal, elas têm que suportar o desprezo dos parentes, o desprezo social, a maioria morre de desgosto. Os 6 meses de gestação precoce da menina de 13 anos revelam o absurdo do crime cometido. A garota foi estuprada dentro da própria casa, na zona rural de Escada, município da Zona da Mata Sul, e engravidou do padrasto, um agricultor de 40 anos. Eu quero concluir este meu pronunciamento sobre essa pergunta diante de uma coisa estarrecedora que eu vi em Curitiba, na TV Iguaçu, há cerca de 10, 12 anos atrás. Estarrecedora. Qualquer pessoa, eu detestava, me mostraram, ligavam a televisão de novo, eu achei mórbido, mas que estava aquele quadro sempre lá. Era horrível. Uma menina de 9 anos ficou grávida e o apresentador da televisão mostrava ela progressivamente, enquanto que o poder judiciário, já que ela foi estuprada, decidia na morosidade que é peculiar à justiça, não só aqui no Brasil. Ela era apresentada de novo no mês seguinte e aquela pobre menina ficava andando com aquela barriguinha crescida, vendo aquele rosto sofrido, desesperado. Prestar muita atenção. Até que chegou o dia, quando já estava com 7 meses de gestação, que daí já poderia sim, através de uma cesariana, sobreviver o feto fora do ventre dela. Então daí finalmente as suas excelências, os senhores julgadores, decidiram pelo aborto. Finalmente. Isso porque a mídia ficou ali mostrando cada vez, TV Iguaçu, Canal 4, cada pouco mostrava um programa chamado Tribuna na TV. Cada vez, aí finalmente, olha o que aconteceu. Depois de 7 meses, a justiça entrou, agora está na hora, tem que fazer isso. Aí os médicos que têm consciência, sim, que sabem, sim, que com 7 meses de gravidez o feto já pode obter, sim, o status de criança, já tem tanto o feto, mas daí ele pode, através de uma cesariana, aspirar o primeiro hálito de ar vivificante e obter, junto com esse hálito de ar, o status de criança. Aí eles não tiveram coragem de fazer, tiveram que fazer uma equipe médica. Olha, tiveram que levar mais uns dias reunindo quem ia ser os integrantes da equipe médica para nem ficar responsável. Finalmente procederam com o aborto, que eu vi pela mídia, né? É tão estarrecedor isso, tão desagradável ver isso. E eu lhe boto a pergunta no ar, eles botam: se os legisladores cumprissem o dever deles, quando essa menina foi estuprada, não iam levá-la, eles iam depender de que um juiz decidisse, ou iam levar logo ela, a própria polícia levaria ela logo, na carro da polícia mesmo, para um hospital, e fazia a interrupção, o que é uma coisa muito desagradável também, sim, para a mulher, a chamada, como é que chama isso? A corretagem. É uma coisa desagradabilíssima. Eu já vi muitas mulheres, depois disso, que vieram falar comigo, tristes, infelizes, e fico o resto da vida com esse pesadelo, porque os religiosos culpam-nas, condenam-nas, dizem que elas são assassinas, e que quem fez é o assassino. Eu vi no Rio de Janeiro, pela televisão ontem ainda, se não me engano, aprendendo várias pessoas, que eu quero saber se esses profissionais da medicina que foram presos no Rio de Janeiro, se eles exerceriam fora da lei este ofício macabro, que daí, como é fora da lei, aí não quer nem saber, porque aí não tem lei que regula. Então, se os legisladores cumprissem o dever deles
e fizessem seriamente uma lei dizendo que, no caso, por exemplo, do estupro, tem que ir e buscar, se já prenderam, às vezes, o próprio estuprador. Aí tem que esperar o juiz decidir, tem uma pilha deste tamanho, aliás, várias pilhas de processo. E aquele processo vai ter que ficar na fila. Para quê? Acho que a questão do aborto se mistura com a questão religiosa. E eu acho que nesse ponto os religiosos são muito autoritários. Porque eles têm um determinado tipo de pensamento, que é lógico que a gente é obrigado a respeitar, mas eles querem impor esse tipo de pensamento para a sociedade inteira. E eu acho que isso está errado. Porque, na verdade, o que acontece? O aborto é livre no Brasil. Se você tem dinheiro para pagar, você vai e faz nas clínicas clandestinas que estão aí por todas as cidades brasileiras. Se você não tem dinheiro, você vai procurar as clínicas clandestinas de mais baixo nível, com gente mais preparada, nas piores condições de higiene. E você vai colocar essas meninas de 15, de 16, de 17 anos correndo risco de morte por causa desse tipo de procedimento inadequado. Do ponto de vista médico, eu não estou interessado em saber se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que uma moça que vai fazer um aborto tem que ter um profissional do lado capacitado a fazer aquela manobra. Se isso está certo, se uma parte da sociedade acha que isso é um crime, a outra parte que acha que não. Nós não podemos impor para a sociedade toda o pensamento de algumas pessoas, porque isso é um autoritarismo da pior espécie. Outra coisa que eu também já vi que é horrível. Vi depoimento na televisão de mulheres que foram coagidas pela família, pelas religiões, a guardar um feto dentro de si, que ela sabia que não ia viver porque não tinha cérebro, mas tinha que ficar até a gestação, porque os donos dos cabrestos religiosos determinaram que tinha que ser assim. A medicina, por inspiração de Deus, teve a ocasião de criar o aparelho de ultrassonografia para ver quando tem uma anormalidade, avisando em tempo, e mais não, fica assim. Então eu estou aqui respondendo uma pergunta. Eu detesto quando vem essa pergunta de novo, porque eu sou obrigado a responder de novo, mas não posso me esquivar. E detesto mais, não pela pergunta, e sim por ver que continua no marasmo. Continua aquele. Eu vi pela televisão aquelas prisões cinematográficas lá no Rio de Janeiro. E agora todo mundo virou bandido, é claro, mas quantas vezes um daqueles médicos, claro, ele cobrava um preço bem alto. E também há outra coisa, essas clínicas aí só funcionam para quem tem dinheiro, é claro, né? Entenderam, meus filhos? As chamadas clínicas clandestinas. Então, quantas vezes o médico, que ele, quando resolve fazer isso, ele sabe que aquele feto, que é um conjunto de nervo e que ainda não está formado, pode sim ser interrompido. Sabe, os cientistas do mundo inteiro sabem disso. E só que daí, porque existe a lei que proíbe, a lei religiosa, né? Então Deus há de inspirar as autoridades, sim, dando-lhes ocasião de inspirá-las a achar a forma mais equilibrada, porque aí fica assim: se tem lei contra, as pessoas deixam, protelam, porque é proibido até 6, 7 meses, aí depois vão para o estrangeiro fazer. Agora, se tem lei favorável, pelo menos as humildes podem logo no início, no dia que foi estuprada ou que ficou grávida porque furou camisinha, sei lá o que, ela tem chance de ir lá na saúde pública e se inscrever, pronto, e a própria médica, o médico, sabendo que é importante cuidar da missão deles, resolve. Quem quiser pecar, peca, julgar, julga. Então, o restante, quem quiser que medite. Ó Pai eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder,
poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos.